Fala pessoal, boa noite. Mostrando aqui para vocês um pouco do desempenho da regra de coloração da Trade Simples, tá? Então hoje, 15 de outubro de 2019, primeiro passo, como que funciona a operação da regra, né? A gente tem a recomendação da utilização do dólar no 4R, né? Então renco de 4. E aqui nós temos a abertura do dia. A abertura do dia começou praticamente na mesma região do fechamento de ontem, do dia 14, né? Então, uma região aqui que ele já começa a me mostrar candles vermelhos. Esses candles vermelhos seriam vendas, né, a princípio, dentro da regra de coloração. E a gente aguarda um ponto de entrada. Onde que seria um ponto de entrada dentro do nosso Trade System? Tá? A partir de um box branco, que ele começa a me mostrar uma possível reversão para compra, né, eu aguardo o fechamento desse candle aqui em renco e faço uma entrada exatamente após esse fechamento. Quantos são os pontos recomendados, sugeridos aqui para uso desse Trade System? São de 5 pontos. Então, se eu entrei nessa região, né, eu teria aqui 4,66, mostrando dentro desses boxes de renco também os candlesticks, né, então ele mostra exatamente até onde o preço chegou, né. Então, automaticamente, não pegou nosso stop e daqui até chegou na região aqui dos 4,156, dando aí por volta de 19 pontos e meio, tá? Ótimo. O que aconteceu depois? O que aconteceu depois foi o seguinte, o mercado entrou aqui numa região de consolidação, né? Então, se a gente observar, ele ficou aqui praticamente da abertura do mercado à vista às 10 horas até por volta das quase 2 horas da tarde, aqui 2h10 aproximadamente, né? Foi quando ele rompeu. Quando ele rompe, e aí nós não tínhamos como saber se é para baixo ou para cima, mas quando ele rompeu, o que nós temos aqui? Nós temos praticamente um dobro, né, desse mesmo tamanho, que era aproximadamente de 11 pontos e meio, e aí ele foi brigar exatamente no ponto de cima aqui, né? Então, aqui nessa região não faria nada, eu poderia ter realizado a minha operação aqui já com 20 pontos, que está excelente para dólar, ou poderia num candle de possível reversão com 10 pontos, 11 pontos aproximadamente, né, sair da minha operação. Bom, o que eu vou fazer aqui? Eu vou marcar esses pontos aqui com uma linha de resistência, uma linha de suporte, né? Uma linha importante dentro do gráfico, né? E por que eu vou marcar? Vou mostrar para vocês por que era um ponto de briga, né? Então eu vou até mudar a aparência dessa linha para uma cor mais chamativa, uma cor fúcsia aqui, né? E vou alterar a linha de cima também. Ótimo, mantive aqui. E vou criar também outras linhas, também nos mesmos pontos onde ele me deu informações de briga de preço. Aqui também a gente pode observar um pouco mais acima, né, que houve também uma breve briga aqui de preços nessa região, né. Vou aproveitar, estou marcando aleatoriamente, tá? Não estou marcando pontos exatos, tá? E aqui vou praticamente marcar no fechamento, né? Então, quem opera com a nossa regra de coloração já tinha tido um gain aqui praticamente de 20 pontos, já tinha dado 20 pontos aqui, né, no início do dia, aguardou a lateralização, ele rompeu aqui para cima, né, eu aguardaria, não entraria em nenhum desses candles amarelos ou brancos, porque eu já teria identificado que eu estou numa consolidação, uma região de consolidação. Agora, a partir do momento que ele rompeu, eu posso deixar um stop loss de 5 pontos novamente, não bateu em nenhum momento aqui no nosso stop loss e já tenho previsão de 8 pontos, 9 pontos para cima, que basicamente era o tamanho dessa região marcada aqui, né? Ótimo. E aí ele começou a brigar. Eu já poderia colocar o meu stop gain no dobro, né, desse tamanho aqui, para que a gente consiga ter uma previsão aqui de saída. Poderia realizar parcial também e deixar fluir o trade, né, até o final do dia aqui, ou até onde ele me desse algum candle de reversão
com Renko. As pessoas perguntam para mim, por que você gosta de Renko? Eu gosto de Renko porque fica claro para enxergar briga de preço, né? Vou marcar também essa região aqui da abertura, né? Grossamente falando aqui em algum ponto específico, tá? E agora o que eu queria mostrar para vocês? De maneira bem simples, vou diminuir o gráfico, né? Então eu vou pegar aqui e vou diminuir esse gráfico para a gente ver o porquê dessas brigas, né? Observem as linhas com cor fúcsia aqui, segundo o Profit, né? Houve uma região de briga de preços muito grande aqui, né? Se eu voltar um pouco para trás, eu também tive outras regiões aqui de briga de preço, né? E o mercado abriu hoje nessa linha aqui, praticamente no 1,2950, se eu não me engano. Observe que teve briga aqui no passado, teve briga aqui de preço, compradores e vendedores aqui nessa mesma região. Então eu aguardaria um sinal para dar uma entrada, né, numa operação, num trade, e quem teve paciência, né, para aguardar o final do dia aí, numa única entrada, né, a gente teve aqui um total de quase 50 pontos, 48 pontos no final do dia. Tá bom, pessoal? Então espero que vocês tenham entendido um pouco, né, o porquê da entrada aqui nessa região, né, que a gente sempre entra nos candles brancos ou amarelos, né? E praticamente, como deu um primeiro candle de reversão, eu já entraria numa operação para buscar pelo menos aqui 5 pontos, e aqui a gente viu a performance com 20 pontos. Ok? Boa noite, até logo, bons trades a todos.